Gente, quero iniciar saudando Vossa Excelência, também o relator, deputado Paulo Aze. Vou pedir desculpa se eu ultrapassar o tempo do acordo aqui, porque eu acho que são pautas que nós temos que debater de forma detalhada. Eu quero iniciar saudando o parecer do relator, que eu tive a oportunidade de debatê-lo, de ler, de estudar, e que ele traz um parecer aqui mostrando todas as evoluções, os debates que foram feitos no mundo inteiro, e colocando alguns pontos de alerta para que nós tenhamos, no debate daqui para frente, na construção desta pauta que está sendo debatida aqui dentro da casa. Alguns pontos eu acho que são importantes, até porque na semana passada, eu e a deputada Bia Kicis pedimos vista justamente para debater e ampliar o debate desse projeto, desta PEC, e que, na minha avaliação, foi muito importante e nada atrasou o andamento da PEC, ao contrário. Nós tivemos a oportunidade aqui de debater nacionalmente o encaminhamento, os posicionamentos contrários e favoráveis. O que é compreensível, e eu aqui concordo, que todas as pessoas que trabalham na escala 6x1, se nós perguntarmos a sua ampla maioria, mais de 70%, como foi dito aqui, têm a intenção e a vontade de ter uma redução de escala e de jornada de trabalho, fazendo com que as pessoas possam ter a condição de ter mais lazer, mais tempo com a sua família, ou mesmo se qualificando para poder progredir no seu emprego. E isso eu não vejo que é um problema, não é problema nenhum e não é algo que seja contrário. Agora, a minha preocupação, e aí é o que eu quero trazer aqui, o contraponto de que nós estamos debatendo aqui, é de quem vai pagar esta conta. Porque se nós diminuirmos a escala da 6x1 para 5x2 o tempo da jornada de trabalho, e mantivermos o mesmo salário, que esta é a proposta, e eu acho que isso é muito bom para o trabalhador, mas isso vai gerar um déficit para o empregador, para aquela pessoa que gera o emprego e que vai ter, lá na sua ponta da sua receita, uma diminuição prevista de mais ou menos 22% do seu valor agregado pelo custo do empregado. Esses 22%, eles vão cair na conta de quem? Ou eles vão cair na conta do consumidor lá embaixo, porque vai aumentar o valor em 22%, e sempre quando aumenta o valor, quem paga a conta é o consumidor final, porque toda a cadeia ela acaba sendo prejudicada pelo maior custo. E aí eu pego alguns exemplos. Vamos pegar o caso de um hospital. Um hospital trabalha 24 horas. Tu tem o segurança, tu tem a pessoa que faz a limpeza, tu tem a enfermeira, tu tem o médico e assim por diante. E eles trabalham numa escala 6x1 e com a diminuição da escala de trabalho vai ter que se contratar mais gente. Contratando mais gente não necessariamente quer dizer que o empregador vai simplesmente ter dinheiro de sobra para poder pagar mais gente. Ele vai ter que fazer algumas mudanças, aumentar a sua receita ou passar esse custo lá para a ponta. Ou para o plano de saúde, ou para o município, que muitas vezes coloca o recurso para pagar o hospital, ou para o Estado, ou recursos federais. Esses são alguns pontos. A mesma coisa, outros segmentos de outros setores. E aí eu trago esses pontos que nos preocupam aqui. Por exemplo, 80% dos novos empregos formais no Brasil, eles são gerados por micro e pequenas empresas. Essas micro e pequenas empresas não são empresas que têm muitos funcionários, elas têm poucos funcionários. Tem 3 ou 4 funcionários. A contratação de um funcionário a mais, um servidor, um trabalhador a mais, impacta diretamente no custo, podendo até, quem sabe, fechar esses postos de trabalho, ou essas pequenas, médias ou grandes empresas que trabalham, ter a condição, não ter mais condição de manter o seu negócio aberto, porque a competitividade no Brasil, a gente sabe que ela é desleal, o custo do Brasil é muito maior do que outros países, e isso faz com que a gente tenha uma dificuldade quando se trata não só do mercado interno, que nós temos a condição de receber a competição dos produtos importados, mas também competir no mercado externo por várias empresas que são exportadoras no Brasil. Então, esses são os pontos que eu quero trazer aqui, porque isso não está na PEC e no projeto, e aí se diz assim, a compensação para quem? A compensação tem que ser para todos. Se nós vamos diminuir a jornada de trabalho, ok, vai se diminuir a jornada de trabalho. Agora, esta compensação vai ser para o trabalhador merecido. Agora, a compensação para quem está garantindo a geração de emprego, para quem vai ter que fechar sua conta no positivo, que já tem uma margem muito pequena. E é aí onde nós temos que ampliar esse debate.
porque isso não está previsto aqui na PEC, também não está previsto no projeto que foi encaminhado pelo governo. Presidente, tantos outros projetos que estão sendo debatidos há muito tempo dentro dessa casa aqui. Então, essa pauta, presidente, e principalmente relator, e tu colocasse isso no teu relatório, no qual eu quero parabenizar, que é o ponto que nós vamos ter que debater na comissão especial. Nós tivemos as audiências públicas que aconteceram aqui, que foram escutados amplamente vários segmentos e que colocaram essas ponderações e preocupações, mas o ponto de nós buscarmos a construção destas compensações, e aí eu concordo, é na comissão especial, e aí é onde eu entendo que nós temos que ter a comissão especial para fazer com que este debate ele seja ampliado e que a gente consiga modificar esse texto. E eu já peço aqui antecipadamente para o meu líder me colocar lá na comissão especial, porque eu quero contribuir. Até porque, pelo que nós estamos vendo aqui, há um assodamento, há uma pressa de fazer com que este projeto seja aprovado o mais rápido possível. E eu quero, dentro deste assodamento que tem aqui dentro dessa casa, que a gente consiga debater ele e criar alternativas para que nós tenhamos condições de manter os empregos, porque a previsão é de que se pode chegar numa diminuição de 1.200.000 empregos no Brasil. Eu não concordo com o que é dito aqui, que a geração que pode aumentar a geração de empregos, mais vagas. Eu acho que isso não é uma realidade no custo Brasil que existe hoje, porque vai aumentar, como eu disse, 22% o custo valor agregado para o empregador. Então nós temos que construir alternativas. A desoneração da folha de pagamento recentemente caiu, foi derrubada aqui em Brasília. Vários segmentos, 17 setores da economia tiveram uma dificuldade, um aumento do seu custo, e isso foi repassado e é repassado para o consumidor. Agora, é a desoneração da folha alternativa? Para alguns segmentos sim, para outros não é. Porque a desoneração da folha ela não dá a capacidade de segmentos que geram menos emprego conseguir se beneficiar com a geração da folha. É algum benefício para as pequenas e médias empresas, os pequenos comércios, o pequeno mercadinho que trabalha no sábado? Tem que ter alguma alternativa. E aí eu quero fazer um encaminhamento aqui dizendo que eu me sinto muito confortável em debater esse tema e trago aqui várias sugestões que eu entendo que nós vamos ter que nos debruçar, trabalhar e debater para conseguir achar alternativas para conseguir vencer a diminuição da escala 6x1 para 5x2, como está sendo proposto. Eu estou vendo aqui que vai ser aprovado por ampla maioria, tanto na comissão quanto no plenário, mas que nós não podemos deixar de lado aqueles que geram emprego, porque meu pai dizia uma coisa: não existe patrão sem empregado, nem empregado sem patrão. O empregado, a pessoa que trabalha todo dia, ela tem que ter em algum lugar aonde trabalhar. E um depende do outro. Nós não temos que colocar um contra o outro. Nós temos que trabalhar no conjunto. E o trabalhar no conjunto consiste nesta casa, que é uma casa de debate, uma casa de democracia, uma casa de escutar os segmentos, as entidades que geram emprego no Brasil, as entidades que representam sindicais, também os trabalhadores, que a gente consiga chegar num consenso. Porque no Brasil a gente tem uma prática de negociação coletiva e que funciona em muitas empresas, em muitas negociações laborais e patronais. Agora, este é um ponto em que nós finalizamos as negociações coletivas e colocaremos em primeiro lugar, presidente, só para finalizar. Agora finalizando. E colocaremos em primeiro lugar a condição de achar alternativas para manter os empregos vivos e as pessoas podendo estar empregadas, sustentando a sua família, tendo tempo de qualidade com a sua família e que a gente consiga ter um resultado melhor para o Brasil. Então essas ponderações que eu faço aqui são muito preocupantes. Eu ouvi a semana inteira, debati com várias entidades e que eu quero encaminhar aqui para a Comissão Especial a partir desta PEC, passando da Comissão de Constituição e Justiça para a Comissão Especial. Agradeço, deputado Lucas, registrar também a presença e dar as boas-vindas de volta ao Parlamento e à nossa CCJ, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. Uma alegria tê-la conosco aqui na CCJ. Deputada Érica Hilton. Deputado Rubens Pereira Júnior. Senhor presidente, é uma enorme alegria chegar finalmente ao momento que nós estamos discutindo a PEC
que acaba com a jornada de trabalho 6 por 1. Digo alegria porque é um momento muito esperado. A PEC inicial ela é de 2019, de autoria do deputado Reginaldo Lopes. Portanto, 7 anos nesta casa. Depois houve uma outra PEC apensada, de autoria da deputada Érica Hilton, e uma grande mobilização popular. Mas na minha modesta visão, depois do apoio do presidente Lula, houve uma maior celeridade na tramitação da PEC do fim da jornada 6 por 1. E mais do que isso, chega-se ao momento de votar a PEC. E muito foi falado. Essa PEC vai acabar com os empregos, vai acabar com as empresas, vai destruir a economia, vai acabar com o Brasil. O mesmo terrorismo político de sempre. São os mesmos argumentos quando acabou-se a escravidão, quando se instituiu a jornada de trabalho, quando se fixou as férias remuneradas, o 13º, sempre quando é para garantir algum direito dos trabalhadores, há esse terrorismo político para tentar conter os avanços sociais dos trabalhadores. Mas hoje, não. Hoje é dia de votar. E para votar eu quero registrar o agradecimento e os parabéns ao eminente relator, deputado Paulo Aze, que fez um voto técnico. Deputado independente, não é do governo, não é de oposição, mas tem uma postura honrada na casa, moderada, e não era de se esperar outro texto que não esse, pela aprovação da PEC. Parabenizar o presidente Leulo Manto Júnior, ambos do União Brasil da Bahia, que Vossa Excelência acerta quando pauta essa matéria, acerta quando oportuniza o debate, quando nós demos a chance para falarem favoráveis e contrários e chegar justamente neste momento tão importante. Mas hoje é hora de votarmos. E para votar a PEC 6 por 1, a Comissão de Constituição e Justiça só tem um caminho, um apenas, é aprovar a matéria. Porque aqui nós não estamos apreciando o mérito ainda. Há uma comissão especial para debater o mérito. E aí pode discutir se é 40 horas, 36, 30, se tem compensação, se não tem, se vale amanhã, se vale daqui a um ano. Tudo isso é na comissão especial. Mas nesta Comissão de Constituição e Justiça, a comissão técnica da Casa está em discussão tão somente a admissibilidade. Para votar contra essa PEC, tem que dizer que a PEC fere cláusula pétrea. Quando, na verdade, fere cláusula pétrea é a jornada de trabalho 6 por 1. Essa que é injusta, essa que é inconstitucional. Vejamos, a OIT falou em 1935, já defendia a carga horária de 40 horas semanais. Naquela época o Brasil instituiu 48, na Constituição de 88 instituiu 44. Tantos anos depois chegou finalmente a hora de se definir 40 horas semanais. Foi dito aqui que o trabalho dignifica o homem, e é verdade. Mas o que nós queremos é que o trabalhador trabalhe para viver, e não que viva só para trabalhar, sem ter tempo para o lazer, sem ter tempo para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua família, para ter seu momento de lazer. Chega! O mundo moderno já avançou muito. A maior parte dos países já fixa a carga horária. A jornada de trabalho menor que 40 horas semanais. Chegou a hora finalmente do Brasil acabar com esse sobrepeso nas costas dos trabalhadores. Por isso que não há outro caminho que não aprovar. Votar contra essa PEC, senhor presidente, seria de um terraplanismo jurídico, fora da Constituição Federal, para forçar um voto contrário. E eu não acredito que essa comissão irá escolher esse caminho. Eu pedi para a gente diminuir o tempo de discussão, porque muito já foi discutido, mas hoje chegou o dia, foi da votação. E para votar, aprovar a PEC que acaba o 6 por 1, e, sem dúvida alguma, a CCJ dará hoje um passo decisivo para que essa jornada 6 por 1 fique apenas no livro de história como um passo triste que os trabalhadores tiveram que cumprir durante muito tempo, mas que a jornada será 40 horas semanais, 5 por 2, sem redução do salário. Agradeço, deputado Rubens. Uma palavra, deputada Maria do Rosário, ausente. Deputado ministro Patrus Ananias.
Agora sim, quero inicialmente saudar o deputado Eleuo Lomanto, presidente da nossa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, saudar o deputado Paulo Aze, relator do projeto que estamos aqui debatendo, e quero parabenizá-los. Alguém comentou que eu conversei aqui com o deputado Helder, que há muito tempo apresentado o projeto aqui do deputado Reginaldo, e né, bem, só agora que está andando. Eu comentei com ele, está andando porque depende dos nossos dois últimos presidentes, do nosso relator, né, que tem um papel fundamental nesse processo. Nós constituímos aqui na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. E um país soberano é um país que, em primeiro lugar, cuida bem do seu povo. A soberania de um país se afirma, como tem dito com muita frequência o presidente Lula, a soberania de um país se afirma na afirmação do seu povo, garantindo ao povo brasileiro o acesso aos direitos fundamentais, o acesso às políticas públicas, o acesso à educação, à escola pública de qualidade, o acesso ao exercício dos direitos e deveres da cidadania. E para que uma pessoa possa ter uma vida digna, como nós queremos para todas as brasileiras e brasileiros, como está presente no texto da nossa Constituição da República, como é um princípio republicano, democrático e base da nossa soberania, como nós queremos que todas as brasileiras e brasileiros tenham uma vida digna e possam exercer a sua cidadania, é fundamental uma jornada de trabalho diária, semanal, 8 horas, 40 horas, que possibilite que a pessoa possa efetivamente exercer os seus direitos e deveres da nacionalidade e da cidadania, que a pessoa possa bem usufruir democraticamente das políticas públicas e do bem comum, tão presente o bem comum na nossa tradição cristã, na doutrina social da Igreja Católica, sempre comprometida com a causa dos pobres e especialmente com a causa operária, com a causa dos trabalhadores e trabalhadoras. Então nós estamos aqui nesse momento, além de estarmos debatendo um tema trabalhista muito caro para mim, já falei sobre isso aqui várias vezes, não vou repetir o que já disse, a minha condição de professor durante anos de direito do trabalho, de advogado trabalhista, de trabalhadoras, trabalhadores, sindicatos, movimentos sociais, mas eu vejo aqui com muita alegria e esperança a afirmação da soberania nacional. Eu trabalho e sonho e desejo um Brasil que seja uma referência mundial, onde todas as pessoas possam viver com dignidade. Nós queremos, sim, um empresariado nacional brasileiro forte. Queremos, sim. A questão empresarial, das perdas que alguns deputados aqui falam o tempo todo, o mesmo argumento que foi contra a escravidão, contra os direitos trabalhistas, né? República Velha, Getúlio Vargas, aqui lembrados, nós sabemos que o empresariado depende também de políticas públicas, é uma outra questão. Vamos debater o empresariado brasileiro, vamos defender a empresa nacional brasileira, vamos afirmar a indústria nacional para processar, por exemplo, as nossas riquezas minerais esplêndidas, as terras raras, mostrando mais uma vez as potencialidades da nossa grande e querida pátria brasileira. Então, no território pátrio do Brasil, deputado Paulo Aze, os meus sonhos sempre é que as pessoas possam viver com dignidade, que tenhamos a presença do Estado democrático de direito, que tenhamos a presença do empresariado brasileiro, mas que tenhamos também, exercendo a sua cidadania, a classe trabalhadora brasileira. E eu fico, presidente, rigorosamente dentro do tempo,
para cumprir aquilo que nós bem pactuamos. Tenho dito. Obrigado, deputado Patrus. Com a palavra, a deputada Lídice da Mata. Ausente. Deputado Orlando Silva. Ausente. Deputada Dayana Santos. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputada Érica Cocai. Fora da escola pública é um... Gente, nós estamos com atraso de 38 anos, porque na Constituição de 1988 houve a discussão da redução da jornada de 48 horas para 40 horas semanais. São 38 anos. Alguém aqui vem me dizer que havia que ter mais tempo para discutir. A PEC que nós estamos discutindo a admissibilidade hoje, ela é uma PEC de 2019. Portanto, são 7 anos. 7 anos que se busca fazer com que tenhamos uma jornada que evite que nós tenhamos 546 mil afastamentos, como tivemos em 2025, em função de sofrimento psíquico ou de psicopatologias, muitas delas relacionadas ao trabalho. Então, portanto, nós estamos aqui em um dia histórico, em um dia que esta casa, ela se posiciona a partir da admissibilidade da PEC, ela se posiciona ao lado da classe trabalhadora. Mas os argumentos que são exatamente os mesmos de que as empresas vão quebrar, de que isso vai se refletir no aumento da inflação, são exatamente os mesmos argumentos da escravização durante o processo formal de eliminação da escravização no país. Mas são exatamente os mesmos argumentos da Constituinte que deu origem à Constituição brasileira. São exatamente os mesmos argumentos. E me parece que há uma empáfia imensa dos que acham que podem falar pelos trabalhadores e trabalhadoras e que dizem, não tenham direitos, não têm o direito de ficar mais tempo com a sua família, não têm o direito de ter acesso à cultura, de ter direito à própria cidade, de estar se capacitando para as mudanças no mundo do trabalho, não tenham direitos, porque se vocês tiverem direitos vai ser pior para vocês. É uma empáfia de uma elite que, segundo Darcy Ribeiro, é uma das mais cruéis de toda a América Latina. A elite que se alimentou o seu lucro com a escravização de quase 400 anos. Foi o último país a ter formalmente o rompimento da escravização sem qualquer tipo de indenização a quem teve seus corpos aprisionados e que não teve direito ao seu próprio tempo e à sua própria vida. Por isso, não me venham aqui repetir os velhos argumentos, porque eles foram destruídos pelos fatos. Tanto a Constituição de 88, como a jornada da época de Getúlio Vargas, de 48 horas, que também enfrentou essa discussão. Eu lembro, e aqui lembrava bem o deputado Helder Salomão, quando se discutia as férias de 15 dias para os trabalhadores e trabalhadoras. E ali se diziam o que será dos trabalhadores se não estiverem sob o nosso jugo, se não estiverem sobre os nossos chicotes, literais e metafóricos. O que farão os trabalhadores se não estiverem dominados na sua vida pelo trabalho para gerar o meu próprio lucro? Essa lógica tem que ser rompida. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo.
Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!